Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração, no nosso Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Hoje nós estamos presencialmente aqui no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, transmitindo para o canal do YouTube. Então, sejam todos bem-vindos presencialmente e online. Nós vamos, então, iniciar com uma leitura. Júnior, por favor, o livro ficou ali em cima. Pega lá para mim, por favor. Então, a leitura do livro Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos. O texto de número 33, Felicidade. Não sou feliz. A felicidade não existe para mim. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. Quantas vezes o homem se desespera sem encontrar a felicidade para amenizar as aflições da alma? Nem a beleza física da juventude, nem a riqueza, nem o poder trazem ao homem o estado interior da felicidade total. Muitos perguntam: por que a terra é ainda um educandário onde as lições são aprendidas por meio de lágrimas? Os espíritos aqui reencarnados passam pelas provas da inquietação, do trabalho, da miséria, do sofrimento e do desengano. Em vão, os materialistas procurarão explicar os problemas. Enquanto não encontrarem campo para o estudo das vidas sucessivas, permanecerão iludidos, pois pregam que a terra é a única morada dos espíritos. Já é tempo de as consciências se abrirem às pesquisas e às análises profundas dos problemas do ser e da dor. E ao sentirem um alerta dos ensinos do Mestre de Amor, compreenderão as muitas moradas da casa do Pai. Jesus está nos ensinando a buscá-las para entendermos que nem todas são locais destinados exclusivamente à dor. Existem aquelas em que o espírito revestido pode desfrutar a paz e conquistar o aprendizado para o progresso destinado a todos por Deus. Avante, espíritas conscientes, chamados à tarefa de redenção do homem velho e da conquista do homem novo em moralidade. O trabalho nos espera. Sulquemos com os esforços das próprias mãos o terreno árido da ignorância. Enxuguemos com o lenço da esperança as lágrimas dos irmãos em sofrimento. Esforcemo-nos para desbravar as selvas brutas do autoritarismo. Doemo-nos na grande tarefa da semeadura, o trabalho a serviço de Jesus, tanger as cordas sutis de cada ser. Harmonizados no supremo bem, que possamos cantar a sinfonia da caridade aos deserdados do caminho. Então, com essa leitura, nós iniciaremos a nossa reunião da noite de hoje. Fazendo uma prece, acerenando os nossos corações, que possamos entrar em sintonia com Jesus, o nosso amado Mestre. Amado Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos na nossa casa de oração e queremos hoje, Senhor, agradecer pela oportunidade bendita que nos é dada todos os dias. Oportunidade de exercer a caridade, oportunidade de fazer o bem,
oportunidade de olhar para as nossas imperfeições e buscar o aprimoramento, o progresso moral e espiritual. Que cada um de nós, Senhor, seja capaz de olhar para dentro de si e enxergar a pessoa que verdadeiramente é e o que é necessário ser feito para melhorar. Hoje, Senhor, queremos agradecer por esta casa que tanto tem feito pelos nossos irmãos. Agradecer pelos 60 anos de atuação e trabalho no bem. Pedimos, Senhor, por cada um dos trabalhadores, aqueles que já passaram por aqui e hoje atuam em outras casas, aqueles que trabalharam muito conosco e hoje já não estão mais encarnados. Agradecer pelos nossos irmãos que muito fizeram e hoje permanecem em casa devido à pandemia. E agradecer também, Senhor, por todos aqueles outros que não pararam dia nenhum, seja em oração, seja levando alimento àqueles que necessitam, seja estando aqui, cuidando do jardim, fazendo a sopa, organizando os equipamentos para a transmissão online, os palestrantes que estiveram firmes, trabalhando e atuando nas transmissões. Agradecer pelo grupo Atitude Cristã, que muito nos alegra, cantando e encantando, sempre. Agradecer, Senhor, enfim, por tudo que temos a oportunidade de fazer. Agradecer pela Federação Espírita de Goiás, que tanto nos acolheu e auxiliou nesses momentos difíceis. E por todos aqueles palestrantes que, mesmo não conhecendo a nossa casa, ou aqueles que já estiveram aqui, e se disponibilizaram a falar para acalmar os nossos corações. Obrigada, amado Mestre Jesus, por tudo que tem feito por nós e principalmente pela nossa casa de oração. E que assim seja. Nós teremos agora a pergunta de O Livro dos Espíritos, de número 832. Da parte terceira, capítulo 10, 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam-lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam os seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. E hoje, então, nós encerraremos as atividades do mês de aniversário do nosso Centro Espírita com o nosso querido Rafael Siqueira. O Rafael não conhece a nossa casa, mas se dispôs a estar aqui conosco hoje. E o Rafael, ele é trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, no Rio de Janeiro. E eu agradeço, então, à Federação Espírita de Goiás, a FEEGO, em nome da presidente Ivana Raiski,
por ter entrado em contato com o Rafael e feito, né, a interferência, trazendo o Rafael para a nossa casa. Agradecemos muito. E agora nós teremos, então, o Rafael, que vai falar para nós, com o tema Somos Todos Aprendizes do Universo. Seja bem-vindo, Rafael, à nossa casa. Que Deus te abençoe, que Jesus te ilumine e que a sua fala venha de encontro às necessidades de cada um que está nos assistindo, presencialmente ou online. Então, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Que Jesus possa nos guardar a todos e nos manter nas suas vibrações de paz. É uma alegria estar com vocês por primeira vez. Eu deixo aí o meu abraço virtual na impossibilidade de dar um abraço físico, como costumo e gosto de fazer. Quero parabenizar a cada um de vocês pelos 60 anos do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, porque 60 anos não se faz da noite para o dia. São 6 décadas de trabalho para Jesus, em nome de Jesus, e dando o nosso máximo para a construção de um reino de bem dentro da nossa casa espírita, ajudando tantas pessoas que nela aportam. E na noite de hoje eu quero cumprimentar todos aqueles que estão aí no salão nos ouvindo, nessa experiência híbrida, onde nós falamos para aqueles que estão presentes, mas nós falamos igualmente para aqueles que estão no site, já mandando suas mensagens, já deixando aí o seu boa noite. Então, para aqueles que deixaram as suas mensagens, eu quero cumprimentar. Muito boa noite, Isabel Rubatino, ela é de Candaraí, Minas Gerais. Muito boa noite, Esmeralda Santos. Muito boa noite, Vilma Santos. Muito boa noite, Helenimar Borges. Muito boa noite. Desculpa, gente. Derlisete Neto Silva. Muito boa noite, Regina Rezende. Creonis Linhares. Meu amigo Marcos de Carvalho, que tem estado conosco nos estudos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos fazendo pela FEEGO, todo domingo às 9h30 da noite. Muito boa noite, Idamar Bernardes Leite. Euseni Ferreira Guimarães, Maria da Conceição Rocha, Euzi Inácio Fuzi. Muito boa noite, Marley Caetano. Áurea Ferreira, Alice AG Martins, BR Games, Cláudia T. Simeonato e Silva. Eu acho que eu cumprimentei todo mundo. Bom, aqueles que nos verão a posteriori, eu deixo aí as minhas melhores vibrações, pedindo aos nossos amigos espirituais possam nos envolver a todos nas vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. E a vida? Diga lá o que é, meu irmão. É a batida de um coração ou é uma doce ilusão? E a vida, ela é maravilha ou sofrimento? Ela é alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que não vale um segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luto e prazer. Ela diz que é preciso viver. Ele diz que o melhor é sofrer, pois amado não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que acredito em Jesus, e em Jesus eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida pro que der e vier e puder. Sempre desejada, por mais que seja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita. Mas eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Mas eu sei que a vida haveria de ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Eu inicio com esta canção do grande poeta e músico brasileiro Gonzaguinha, porque ele nos fala no seu refrão
da beleza de ser um eterno aprendiz e nos diz da beleza da própria vida, que a gente vai vivendo a cada dia e aprendendo um pouco mais. O tema que nos foi proposto na noite de hoje é: somos todos aprendizes do universo. Porque somos espíritos criados simples e ignorantes, conforme questão 115 do Livro dos Espíritos, e caminhamos para a perfeição relativa, conforme a proposta magna da doutrina espírita. E nada melhor do que começar com esta música do cancioneiro popular, que nos fala da beleza de estar sempre aprendendo, progredindo, no contato com as outras pessoas, angariando experiências e vivendo a vida, porque a vida é um grande presente que nos foi dado por Deus, o nosso Pai e o nosso Criador. Quando pensamos, então, que somos esses viajores da imortalidade, que nós nascemos, morremos, renascemos ainda e progredimos sem cessar, tal é a lei, isso nos abre as esperanças, porque olhamos para os dias do presente, são dias marcados por profundas injustiças, mas não tem ninguém injustiçado. São dias marcados por dores, que são propostas para que a gente possa se melhorar, aprender cada vez mais. Mas são dias destinados a cada um de nós, espíritos imperfeitos que devemos, vida após vida, nos melhorar, nos tornar pessoas melhores e ganhar esse voo da libertação após vencermos os nossos vícios e nos transformarmos em espíritos bons e depois em espíritos puros. Quando pensamos, então, no nosso tema de que nós somos os nautas do universo, estamos hoje num pequenino planeta, a Terra, ainda de provas e expiações, mas estamos destinados aos mundos celestes, que o nosso planeta Terra é apenas um segundo grau de mundos dentre aqueles 5 possíveis que são descritos no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando então a gente tem essa compreensão de que somos espíritos, que nascemos, fomos criados antes do nosso nascimento orgânico e que continuamos após a morte orgânica, isso nos abre os caminhos do infinito, mas nos traz algumas responsabilidades. Como seguir em frente? Como continuar caminhando e nos desenvolver cada vez mais? A doutrina espírita, então, ela nos traz algumas propostas que eu quero desenvolver com vocês na noite de hoje. E a primeira dessas propostas eu vou extrair do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, obra que estamos estudando nos nossos domingos pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Comece pelo começo. A mim, a Jefferson e a Carla ficou destinado o estudo dessa obra. Porque no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 3, nós somos convidados a nos tornar homens de bem. E o que é um homem de bem? É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. E a primeira pergunta que eu me faço e que eu faço a cada um de vocês é: será que nós já somos homens de bem? Será que nós já procuramos substituir os nossos vícios por virtudes, nos transformando ao sabor do Evangelho de Jesus? Será que nós já conseguimos fazer esse voo na nossa interioridade e onde houver trevas, procuramos transformá-las em luz? Porque o homem de bem é aquele que já desenvolveu ou está desenvolvendo alguns valores. E 5 desses valores que estão descritos no Evangelho, eu vou trabalhar com vocês agora. O primeiro valor é o valor da integridade. Porque quando pensamos nos viajores do universo que somos nós, isso é um convite a sermos pessoas íntegras. E o que é uma pessoa íntegra, Rafael? É uma pessoa correta, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que vive no mundo, mas com o olhar na imortalidade. Porque não se divide ante as coisas do mundo, os interesses do mundo, tudo aquilo que é transitório. Pensemos se estamos sendo corretos no nosso ambiente de trabalho, íntegro. Pensemos se estamos sendo corretos na nossa família. Pensemos na condição de trabalhadores públicos, se nós estamos agindo com integridade. Porque a palavra integridade é daquele que não se divide, que não age
na sua frente de um jeito, que não age por trás de você de outro jeito. Quando pensamos em integridade, eu sei que na cabeça de muita gente vem a figura do político. É ou não é? Porque a gente pensa, os nossos políticos não são íntegros. Alguns são. Porque eles fazem promessas no período eleitoral, mas quando são eleitos, eles não cumprem aquilo que prometeram. Exatamente, porque se dividiram. Falam de um jeito e agem do outro. Então, o primeiro valor que eu quero desenvolver com vocês é o valor da integridade. Porque enquanto viajores do universo da imortalidade, nós somos convidados a ser íntegros, integrais, não nos dividir, não agir por conveniência, não estar no mundo à conta de buscar somente os acordos, as negociatas, aquilo que eu posso ganhar, aquilo que vai me agradar cada vez mais, mas ter uma grande pauta de agir, o Evangelho de Jesus. Será que eu tenho agido conforme Jesus e as suas propostas? Porque isso é ser íntegro. Eu procuro sempre, gosto de lembrar de versos de Fernando Pessoa. Aliás, trouxe ele até na minha camisa hoje. E a frase que está na minha camisa é: tudo vale a pena se a alma não é pequena. E há um verso de Fernando Pessoa quando ele diz: se queres ser grande, sê inteiro. Nada em ti exagera ou exclui. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Põe quanto és no mínimo que fazes. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Seja o mesmo da casa espírita lá no seu trabalho. Seja o mesmo que fala na casa espírita, que está na reunião mediúnica, no ambiente da sua família. Porque o compromisso da integridade é quando eu falo e ajo da mesma forma. Eu não me divido em possibilidades, estando cada hora de um jeito ao sabor das emoções. A primeira virtude, então, do viajor da universalidade é a virtude da integridade. A segunda virtude é sinceridade. Será que nós já somos sinceros? E a palavra sinceridade, ela vem de um radical latino. Aliás, vem de um radical acompanhado de um prefixo. Porque o radical latino é chera. E o prefixo sim, que quer dizer sem. A pessoa sincera é aquela que não se encera para lidar com as outras pessoas. E há uma história por trás disso. Porque lá pelo século XVIII, nós não tínhamos as profissões envolvidas com tecnologia igual nós temos hoje. Eram as profissões mais manuais, nós tínhamos muitos carpinteiros, pessoas que trabalhavam nos ofícios mais comuns, e havia uma espécie de estratégia que os carpinteiros faziam quando vendia um móvel. Porque quando ele estava fazendo aquele móvel e errava com a sua ferramenta, bom, essa aqui eu não vou conseguir vender. Ou se eu conseguir vender, ela vai ter um valor reduzido. O que ele fazia? Ele pegava um pouquinho de cera e passava ali naquela falha, para que aparentasse que não havia falha nenhuma. E quando a pessoa viesse comprar, olhava aquele móvel, nossa, que móvel perfeito. Mas era engano, era um ludíbrio, porque estava sendo ludibriado aquele que iria comprar. Daí nasce a palavra sinceridade, aquele que não sincera, aquele que não usa máscaras, aquele que é o que é. E por que isso é importante? Porque nos dias de hoje a gente, às vezes, pensa de um jeito e ao falar com as pessoas, fala de hoje. A gente está guardando as nossas verdadeiras intenções. Então, a pessoa sincera é aquela que o seu exterior reflete o seu interior. E ela não fica se acomodando às situações tal qual o camaleão, que de uma hora é de um jeito, que de uma hora é de outro jeito. Ela não fica tal qual Jesus falava no seu evangelho, referindo-se aos homens do templo. Esses são sepulcros caiados, porque são cheios de branquidão por fora, mas são apodrecidos por dentro. Porque o cal por fora é a cera. Qual é a proposta de Jesus? Que nós tiremos a nossa cera e refletimos
o nosso interior. Que nós lidemos com as pessoas mostrando quem nós somos, os nossos verdadeiros valores, e não fiquemos enganando aqui, enganando acolá. Isso é o que se espera daquele que é o viajor, o aprendiz do universo. Mas existe um terceiro valor, que é o valor da humildade. Será que nós já somos humildes? Porque a palavra humilde também vem do latim e do grego, humus. E o que é humus? A palavra que fertiliza, a substância que fertiliza o solo. E o humus, se ele forma o solo, quer dizer que todos nós estamos vinculados a um mesmo chão, a uma mesma humanidade. Nós não somos maiores nem menores do que ninguém. Nós somos irmãos. Então, para fazer esse voo da nossa imortalidade como aprendizes do Evangelho, nós temos que nos dar conta que eu, por ser um juiz de direito, ou por ser um médico, ou por ser um artista ou uma pessoa importante na sociedade, não sou maior do que o lixeiro que está varrendo a rua, nem a lavadeira que está exercendo o seu mistério. Nós somos irmãos. Eu, por exercer a minha mediunidade, eu não sou maior do que aquele que está distribuindo as mensagens, nem aquele que está varrendo a casa espírita. Esse é o nosso testemunho de humildade. Ser humilde é olhar para o outro tal qual um irmão, tal qual uma pessoa que está vinculada a um mesmo chão, a uma mesma humanidade. Mas aí uma outra acepção. Porque se o humus fertiliza o chão, a pessoa humilde, ela fertiliza as relações. Porque todo mundo gosta de conviver e lidar com pessoas humildes. Já se deram conta disso? Como é bom estar do lado de pessoas simples, que não guarda arrogância, que não acha que é melhor do que as outras pessoas. Como é difícil lidar com pessoas prepotentes, que sempre acham que estão corretas, que sempre acham que são donas da verdade. Então vamos fechando aí valores. O primeiro valor, integridade, retidão. O segundo valor, sinceridade. Ser claro, ser coerente com aquilo que está no meu interior. O terceiro valor, humildade. Humildade é, quando eu me relacionar com você, eu saber que eu sou um par, não maior. Até chegar num quarto valor chamado pluralidade. E como nós precisamos hoje desenvolver esse valor da pluralidade. E o que é isso, Rafael? Nós nos darmos conta que nós somos diferentes. É pensar que no grande canteiro, e agora eu estou fazendo uma metáfora, do mundo, há rosas, há crisântemos, há violetas, há tulipas, e a beleza está exatamente na pluralidade, na diversidade. Já pararam para pensar, se nos canteiros do mundo existissem só rosas, faltariam as tulipas, faltariam os cravos. Vamos trazer isso para a nossa experiência do cotidiano. No mundo existimos brancos, negros, mamelucos, somos todos filhos de Deus. Precisamos a viver essa pluralidade. No mundo existimos aqueles que votamos na direita, aqueles que votamos na esquerda, aqueles que não gostam de política, e devemos aprender a nos respeitar. No mundo existem aqueles que são protestantes, católicos, judeus, muçulmanos e aqueles que são ateus. O que nos distingue não é a nossa religião, mas o quanto a nossa religião nos faz pessoas melhores. Daí, o valor da pluralidade é aquele que nos ensina a não construir muros entre as pessoas. Porque nós estamos construindo muros. Observem a nossa sociedade dos dias atuais se nós não estamos fazendo muros. De um lado quem vota da direita, do outro lado quem vota na esquerda. De um lado quem é protestante, do outro lado quem é católico. Qual é a proposta? Eu sou imortal. Eu sou um aprendiz do universo. Eu, quando morrer, o que morre é o meu corpo. Então deixa eu construir pontes. Deixa eu entender que a outra pessoa está na sua melhor posição, tendo o seu melhor pensamento, de que ela não é nem melhor nem pior do que eu. Apenas pensa diferente. Deixa eu amá-la do jeito que ela é, e não por quem ela vota, e não pela forma como ela expressa a sua sexualidade, porque isso é secundário. O importante é o espírito, é o filho de Deus que ela é. Um quinto valor,
o valor da solidariedade. E a palavra solidariedade, ela vem do latim e quer dizer sólido. Porque a pessoa solidária é aquela que solidifica as relações. A pessoa que é solidária, ela nunca será solitária. Essa é uma frase da benfeitora Joana de Ângeles, porque uma vez Divaldo chegando na sua casa, ele começou a ficar triste. E Joana de Ângeles se acercou e lhe perguntou: meu filho, o que se passa? Tu não vês? Eu estou sempre fazendo palestras, me relacionando com as mais variadas pessoas, mas quando eu chego dentro de casa, sozinha eu estou. Meu filho, eu quero que você guarde uma frase e nunca mais esqueça dela. Quem é solidário nunca será solitário. Você está solitário agora na hora de dormir, mas você tem sempre pessoas, porque quem ajuda pessoas, as pessoas estão ao nosso redor, orando por nós, vibrando por nós, são as nossas testemunhas ascensionais. Trabalhe cada vez mais. Acolha cada vez mais crianças. Socorra aqueles que vêm lhe buscar. Seja solidário. Não estagie no seu ego, no seu egoísmo, mas abra as suas disposições para servir e para amar. Então, de uma primeira faixa de lições que eu tiro do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, o homem de bem, eu destaquei 5 valores. Vamos relembrar? O valor da integridade, o valor da sinceridade, o valor da humildade, o valor da pluralidade, o valor da solidariedade. Vamos dar um salto agora, um salto quântico, lá para o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque vocês vão observar que eu adoro o Evangelho. Adoro Jesus. E eu sou uma pessoa que estudo sofregamente, porque quanto mais eu estudo, mais eu recolho lições de vida eterna. Estou hoje conversando com vocês aqui, não na condição de um professor, porque não sou. Não na condição de um palestrante, porque também não sou. Mas na condição daquele que estuda junto. De alguém que ama Jesus e, por tanto amar Jesus e o Evangelho, gosta de repartir. Apenas isso. Porque se somos esses aprendizes do universo, nós vamos ter que repensar a nossa fé. E a nossa fé, conforme o Evangelho lá no capítulo 19, é: fé inabalável é somente aquela que pode acompanhar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. E eu pergunto para cada um de vocês, como anda a nossa fé? Será que a nossa fé é a fé: eu acredito em tudo, acredito em todos, bastou falar que eu vou acolhendo? Mas essa não é a fé espírita, porque a fé espírita é a fé raciocinada, a fé que logica, a fé que me ensina que eu devo exercitar um bom senso. E vocês vão perceber que eu adoro contar histórias. Uma vez, Divaldo recebeu uma pessoa na Mansão do Caminho, e a pessoa chegou para o Divaldo e disse assim: Divaldo, eu fui num médium, e ele me disse que eu tenho 7 obsessores. E o Divaldo: mas meu filho, como é que esse médium diz que você tem 7 obsessores? Ele pediu para que você pegasse o celular, fizesse uma selfie, tirasse essa foto e depois saiu contando na selfie quantos obsessores você tinha. Meu filho, não é assim que se processa. E médium sério, que estuda o livro dos médiuns, não falaria dos seus obsessores, porque nós não damos notícias ruins às pessoas. O nosso falar deve ser um falar que eleva, um falar que mostra Jesus e o Evangelho para as pessoas. Pois muito bem, ele não deve ter visto apenas 7 obsessores, e os anjos de guarda, e os espíritos familiares, e aqueles espíritos que te amam, porque eu agora vou te dar uma outra mensagem. Você está rodeado de espíritos que te amam. Há um anjo de guarda, um espírito protetor que não sai de perto de você nem um minuto. Há espíritos familiares que querem o seu bem e estão te ajudando, estão te fortalecendo a marcha. Por que você vai agasalhar a ideia negativa? Nós sim estamos rodeados por espíritos, uns bons, outros nem tão bons, que nós chamamos de obsessores. Porque isso já nos disse Paulo, lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, mas dentre essas testemunhas, nós podemos escutar aquelas que querem o nosso bem. Então, pense e escute
os espíritos que querem o seu bem. E eu agora estou vendo um espírito que te quer muito bem, que quer tirar você desse marasmo. Se as pessoas trazem para você ideias depressivas, fatos baixos que não te engrandecem, não escute. Tenha responsabilidade por saber que a obsessão existe, que você precisa se melhorar. Mas sempre que alguém te falar algo, exercite o bom senso. Exercite essa lógica raciocinada que o Espiritismo nos ensinou. Precisamos, então, ter uma fé raciocinada. Porque senão a gente fica refém daquilo que nos dizem os oradores, os médiuns, que às vezes são pessoas muito boas, mas não estão num bom momento. Não estão no melhor dia e às vezes falam coisas que são equivocadas. Daí, quando escutarmos algo, vamos logicar sobre o assunto. Porque hoje, como se mandam mensagens pelas redes sociais? Meus amigos, eu recebo tanta mensagem por SMS, por WhatsApp, por Facebook, e muitas delas trazendo a assinatura Bezerra de Menezes. E quando eu vou ler, eu penso, caramba, deve ser o Bezerra da Silva, porque o Bezerra de Menezes não é. Porque ele jamais utilizaria esse tipo de mensagem, trazendo tanto medo, tanto receio, com palavras que não são elevadas. Guardar, então, que se eu sou um viajor do universo, eu tenho que logicar sobre as coisas e não aceitar fatos que são trazidos e que já foram superados pela ciência. Há um outro caso contado pelo nosso Simão Pedro, quando ele nos narra que um dia uma pessoa foi ter com Chico Xavier, e era um pai muito amoroso pela sua filha, e lhe pediu, Chico, a minha filha vai se casar. Será que você não podia pedir a Emmanuel que dissesse o melhor corte do vestido e a cor do vestido para que ela se casasse? E Emmanuel se aproximou de Chico e pediu fosse respondida ao pai. Olha, diga ao nosso irmão que na cidade onde ele mora, em São Paulo, existe uma pessoa que pode responder melhor do que eu. E Emmanuel deu o endereço de um costureiro chamado Denner. E Chico passou o endereço, mas, perguntou o homem, eu vim aqui para perguntar para o Emmanuel. Mas Emmanuel quer te dizer, meu filho, que o costureiro saberá das coisas que são do mundo. A gente costuma fazer perguntas para os espíritos que não são perguntas da alçada dos espíritos. Isso é ter fé raciocinada. Será que eu posso interagir com os espíritos com esse tipo de perguntas, com esse tipo de considerações? Vamos logicar. Mas ter fé é algo que a gente pode desenvolver sobre um outro flanco. Porque nos dias de hoje eu vejo que muitas pessoas estão sossobrando na sua fé. Porque é uma fé crença, não é uma fé certeza. Quando abrimos o livro O Consolador, do benfeitor Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, lá na questão 354, vocês podem ir lá e conferir depois. Emmanuel nos diz que ter fé é mais do que acreditar. Ter fé é ter certeza da presença de Deus na nossa vida. Então eu pergunto para vocês, será que a nossa fé é a fé crença ou a fé certeza? Porque fé crença, ela costuma a balançar de acordo com as coisas que vão acontecendo na nossa existência. E eu gosto sempre de trazer exemplos assim bem do popular para que a gente possa ir chegando a conclusões. Aqui no Rio de Janeiro, todo torcedor do Flamengo acredita, tem crença que o Flamengo vai ser campeão todos os anos. Inclusive acreditou que o Flamengo fosse ser campeão da Libertadores ontem. Mas era uma crença, era algo que podia ou não acontecer. Aqui, igualmente no Rio de Janeiro, as pessoas vão para a janela na sexta-feira e olham para o céu. Se o céu estiver estrelado, elas dizem, ah, que ótimo, amanhã vai dar praia. Mas isso é algo que se acredita, não é algo que se tem certeza. Porque a nossa fé deve superar as crenças do cotidiano para chegar no nível de certeza. Eu tenho certeza do amor de Deus. Eu tenho certeza da sua providência na minha vida. Eu tenho certeza de que tudo que vem para mim é para o meu crescimento, é para que eu possa ressignificar os meus passos. Como nos diz o próprio benfeitor Emmanuel,
Deixar de dizer eu acredito para dizer eu sei. Posso trabalhar um exemplo com vocês? Eu tenho aqui um copo. Se eu deixar esse copo cair, o que vai acontecer, meus amigos? Vocês responderiam, ele vai quebrar. Vocês acreditam ou vocês têm certeza? Ah, nós temos certeza. E como vocês têm certeza disso? É porque existe uma lei da física, que é a lei da gravidade. Qualquer corpo que eu solto no espaço, ele cai, porque é impulsionado pela lei da gravidade. Nós temos certeza das leis da física, mas muitas vezes duvidamos do amor de Deus. É ou não é um paradoxo? Se somos então esses viajores e aprendizes do universo, precisamos raciocinar a nossa fé, mas robustecer a nossa fé, certeza em Deus. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, ah, Rafael, mas eu acho que Deus deve ter perdido o controle da nossa terra, porque as coisas estão de cabeça para baixo. As famílias estão derruindo, as pessoas estão entregues às depressões, aos problemas mentais. E eu costumo fazer o seguinte exercício com as pessoas. Vamos raciocinar, porque ter fé é raciocinar. No nosso universo, existem cerca de 2 trilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, a Via Láctea. Na nossa Via Láctea tem cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o nosso Sol. Uma estrelinha pequenininha, de quinta grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque um foi reduzido à categoria de planeta anão, Plutão. Giram 8 planetas. Um desses planetas, dos menores, é o nosso planeta, o planeta Terra, onde existem cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Um desses somos nós. Vocês acham que Deus perdeu o controle num universo com 2 trilhões de galáxias, 100 a 400 bilhões de estrelas? Perdeu o controle de um único planetinha chamado Terra? Não. Não perdeu o controle. Nós é que muitas vezes estamos perdendo a nossa fé, porque não raciocinamos e deixamos de ter certeza no amor de Deus. Então, meus amigos, vamos fechando aí as nossas propostas. Se precisamos angariar as virtudes do homem de bem, que eu reduzi em 5, sinceridade, integridade, pluralidade, e eu tenho que olhar aqui, solidariedade e humildade, eu preciso também robustecer a minha fé. Começar a desenvolvê-la em padrões mais científicos, mais de bom senso e mais de confiança em Deus. Porque fé é ter confiança naquele que me criou. Vamos agora trabalhar um último aspecto para que a gente possa fechar aí as nossas reflexões da noite. Começamos lá no capítulo 17. Fomos para o capítulo 19. Agora vamos fazer um retorno para o capítulo 15, quando Kardec intitula Fora da caridade não há salvação. Somos os aprendizes do universo. E a grande grandeza do Espiritismo nas nossas vidas foi nos demonstrar que não é fora do Espiritismo, mas é fora da caridade que não há salvação. O que vai nos tirar desse mundo e fazer com que acompanhemos a marcha desse mundo ou migremos para um outro mundo, o que nos coloca na condição de aprendizes, não é a nossa crença, mas é a nossa conduta. E daí Kardec encimar o capítulo com caridade. Uma vez foram perguntar a Chico Xavier, o notável médium mineiro, o que você mais gosta na doutrina espírita? E ele respondeu, foi que Kardec disse que é fora da caridade e não fora do espiritismo. Se ele tivesse dito que é fora do espiritismo, eu talvez tivesse ido por outra religião. Daí, o que nos faz seguir em frente, o que nos faz nos metamorfosear em pessoas melhores, é a caridade que nós fazemos. E o mundo hoje é um celeiro de caridade. Não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Eu tenho certeza que quando o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade completa 60 anos, esses 60 anos só foram possíveis porque foram 60 anos de caridade. A caridade nos tira
da letargia, nos faz entender Deus. Porque às vezes nos tornamos assim estudiosos em profundidade dos textos bíblicos, do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras espíritas. Mas aí nos damos conta do texto de Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículo 17 ou versículo 16, porque é um versículo que se repete, 2,17 ou 2,26. A nossa fé sem obras, ela é morta. Então, vamos procurar saber o que nós podemos fazer, onde nós podemos ser mais úteis. Talvez o grande ensinamento dessa pandemia foi onde eu posso servir mais, onde os meus braços podem ajudar aqueles que estão caindo nas sarjetas, com fome, às vezes com frio, hoje desempregados, onde os meus olhos podem fazer leituras para aqueles que não podem enxergar, onde as minhas pernas podem me levar para que eu leve uma cesta básica, e se eu não tiver condição de levar uma cesta básica, que eu leve a mim, porque eu sou uma carta viva do Cristo, como nos diz o apóstolo Paulo, onde eu posso ser um ser humano melhor, uma expressão melhor de mim mesmo. Eu não estou na terra para me tornar perfeito. Perfeito é depois de completar o ciclo das minhas reencarnações, mas eu estou para cada dia ser a minha melhor expressão. Talvez o grande problema do mundo hoje se resuma a egoísmo, porque as pessoas gravitam ao redor do seu umbigo, como dizia minha mãe, na cidade de Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro. O que eu quero, o que eu falo, onde eu quero chegar. E nós esquecemos que ao nosso lado há pessoas com as mais variadas necessidades. O nosso mundo hoje, então, precisa, cada um, vencer esse ego adoentado, egoísmo, para poder praticar mais a caridade. Porque quando a gente vence as montanhas do nosso eu praticando a caridade, nós descobrimos Jesus, que não está fora, mas está dentro. Nós nos damos conta que nós sim somos os viajores da eternidade e os aprendizes do universo. Sendo que o primeiro universo a desbravar não são as estrelas de fora, mas são os escaninhos da própria alma. Eu prometo que é a minha última história, porque eu cresci no Espiritismo escutando 3 grandes médiuns. José Raul Teixeira, do qual faço parte da Sociedade Espírita Fraternidade aqui em Niterói. Divaldo Pereira Franco, que tenho tido a honra de acompanhar os seus anos aí, porque ele já está com 94 anos, sempre que ele vem ao Rio, eu vou às suas palestras, aos seus seminários. Chico Xavier, eu não tive a grande alegria de conhecer, mas de ler a sua obra, de beber da sua presença, do seu jeito de fazer as coisas e das suas histórias. E essa história final talvez nos diga o que nós precisamos fazer para continuar no caminho. Porque Chico Xavier, ali na cidade de Uberaba, ele nasceu em Pedro Leopoldo, ficou em Pedro Leopoldo até 1959, e em 59, depois de alguns problemas familiares, vai para Uberaba, onde o seu trabalho, que até então era de escrever romances, aquelas obras mais densas, agora era um trabalho de livros mais doutrinários e de atender mães, de atender familiares que tinham parentes desencarnados, que pelas mãos amorosas do Chico enviavam cartas. Ele costumava atender 20 pessoas por noite, porque era o que ele conseguia, tá, gente? Ele começava às 8 horas da noite e ia até 4, 5 horas da manhã, sem levantar uma única vez. As pessoas levantavam, tomavam café, iam no banheiro, comia pão de queijo, que é comum nas Minas Gerais, e lá estava o Chico, abaixado, psicografando. E numa noite especial, uma mãe nordestina, do Ceará, o filho dela havia se suicidado, mas ela pensou, é meu filho. Ele se suicidou, mas é meu filho. Onde estiver, ele continua sendo um aprendiz do universo, porque Deus não desiste dele e eu não desisto também. Quem sabe se eu for a Chico Xavier, eu tenho uma notícia dele. E ela foi.
As reuniões costumavam ser na quinta-feira, desde quarta-feira de noite a mulher entrou na fila. Ela ficou 24 horas na fila. Era a primeira. Outras 19 se perfilharam, a fila completou. Chico chegou ali no grupo espírita da prece. Começaram os atendimentos quando chega uma mãe de São Paulo. Num carro luxuoso, sai de dentro do carro e começa a gritar: por favor, alguém se compadeça de mim. Meus 2 filhos morreram num acidente de carro. Eu vou me matar. Eu vou me suicidar. Alguém, por favor, me deixe entrar nessa fila. Mas já estavam ocupadas todas as posições. E ela vai de um a um tentando comprar a senha. Ninguém vendeu. Quando chegou naquela mãe nordestina, a primeira da fila, ela pediu: minha senhora, você me vende a sua senha? Por favor, eu preciso falar com Chico Xavier. E contou a história do carro que estavam os seus 2 filhos, que capotou, e eles vieram a morrer. E a mãe do Nordeste: bom, eu perdi um filho. Vítima do suicídio, ela perdeu 2. A dor dela deve ser maior do que a minha. Ela pegou da sua senha e deu para aquela mulher. E a mãe de São Paulo: eu vou te fazer uma mulher rica, porque eu tenho todo o dinheiro do mundo. E a mãe: minha senhora, caridade não se vende, caridade se faz. Caridade é um ato de amor, é uma disposição da própria alma. Eu estou te dando a minha senha. Deu e voltou para a pousada onde ela se encontrava. Quando já estava dormindo, um emissário de Chico Xavier bateu na porta e lhe chamou: vamos até o grupo espírita da prece. Chico quer falar contigo. Mas como isso? Eu vendi a minha senha, eu não tenho direito a ser atendida. Minha senhora, Emmanuel, por intermédio de Chico, está te chamando. E quando ela chegou no grupo espírita da prece, a primeira carta que era lida era do seu filho, dizendo mais ou menos assim: mamãe, eu estou vivo. Eu te amo, mamãe. Eu quero te dizer que eu errei tirando a própria vida. Mas nós somos aprendizes do universo. O planeta Terra é apenas um pouso, mamãe. E eu me encontro num outro pouso, no plano espiritual, destinado a espíritos que erraram. Mas as coisas vão melhorar, porque eu estou arrependido e quero reprocessar os meus passos daqui para frente. Mamãe, eu não viria aqui hoje, porque eu não tinha condições morais, espirituais de estar aqui. Mas o seu gesto de caridade, quando doou a sua senha para aquela mãe vinda de São Paulo, fez com que o benfeitor Emmanuel tivesse uma verdadeira ternura pela sua pessoa, e ele vai até o Vale dos Suicidas, onde eu me encontrava, e me buscou. E quem está escrevendo agora é ele, mamãe, porque eu não consigo. Eu transmito o meu pensamento, ele decodifica, passa pelo Chico e chega até você. Mamãe, pare de sofrer. Não entregue a sua vida à depressão. Porque eu apenas viajei para cá. Vai chegar o dia que eu vou viajar para ir de novo. Mas o que eu quero que você saiba é que nós viajamos e aprendemos porque somos filhos de Deus. Trabalhe no bem, mamãe. Continue dando a sua senha, dando de você mesma, mamãe, ajudando a todos quantos vêm falar contigo, pedir-te algo. Lembre-se de Jesus. E se sentires muita saudade minha, ajude outras mães, outras crianças que não têm mãe. Porque se tem algo que nos liga, é a caridade. Nunca se esqueça da caridade, porque a caridade é essa ponte que nos liga a Jesus. E a mulher, chorando, o filho se despede. Sou o filho que te ama, e colocou o nome. E logo depois daquela comunicação, vieram os 2 filhos da mulher de São Paulo. Mamãe, nós estamos vivos, mamãe. E o acidente tirou a vida do próprio corpo. Nós apenas viajamos, e o lugar onde nos encontramos agora é um lugar belíssimo. Foi a vovó, a mãe da mãe, que nos recebeu. Ela está tomando conta de nós. Ela nos trouxe aqui hoje para, através desse homem santo, referindo-se a Chico Xavier, nós pudéssemos escrever-te: mamãe, tire as ideias de suicídio da cabeça. Ajude o papai, porque ele também está muito triste. E sigamos em frente.
Faça o bem, mamãe. E quando pensares que perdeu 2 filhos, nós não perdemos pessoas. Perder, a gente perde um livro, a gente perde um objeto. As pessoas são os aprendizes do universo. Nós nos reencontramos, nos separamos para nos reencontrar novamente. Dia chegará, mamãe, que nós nos abraçaremos agora nos palcos da espiritualidade. Siga em paz. Nós que te amamos, colocaram os 2 nomes e embaixo ainda o nome da mãe desencarnada. Meus amigos, não nos percamos dessa divisa, porque o tema que nos foi dado da noite, somos todos aprendizes do universo. Nós só conseguiremos, de fato, lograr a condição de nos libertar se nos reconhecermos aprendizes. Porque no mundo hoje as pessoas acham que sabem muito, mas não sabem. Nós somos aprendizes. Um dos homens mais inteligentes que passou pelo mundo. E quando nós abrimos as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, quem são os precursores da doutrina espírita? Sócrates e Platão. Porque ali 400 anos antes de Jesus, eles já falavam espiritualidade, já falavam em reencarnação. Platão já falava desse mundo das ideias, desses eidos, e desse mundo físico, mas que o mundo das ideias era superior ao mundo físico. E Sócrates, ele costumava dizer, eu só sei que nada sei. Porque quanto mais eu aprendo, mais eu me dou conta que preciso aprender. Então guardamos isso dentro de nós. Quando nos colocamos como aprendiz, é tal qual o copo, que tem sempre mais água para colocar. Mas quando nós julgamos que sabemos tudo, é o mesmo copo, só que ele já está com água até na boca, não cabe mais nada. Mas é orgulho nosso achar que a gente já está com água pela boca. Em verdade, nós estamos com o copo bem vazio. E quanto mais caminhamos, quanto mais miramos em Jesus, no seu evangelho, vamos preenchendo o nosso copo com aquela água que Jesus disse à mulher samaritana. Tu viestes beber da água do poço de Jacó, se soubestes quem eu sou, e da água que eu posso te dar, a água de quem bebe não terá sede jamais. Então, ser aprendiz é reconhecer que o copo ainda está vazio, porque precisamos aprender, e só Jesus pode ir completando o nosso copo, porque... E a vida? Diga lá o que é, meu irmão. Ela é a batida de um coração ou ela é uma doce ilusão? E a vida? Ela é maravilha ou sofrimento? Ela é alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que não vale um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que é preciso viver, ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que acredito em Jesus eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida pro que der e vier e puder, sempre desejada, por mais que seja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Mas eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Mas eu sei que a vida haveria de ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. Que nós possamos ver beleza na nossa vida, nos colocar na condição de eternos aprendizes e seguir ao encalço daquele que é o nosso modelo, o nosso guia, Jesus de Nazaré. Que ele abençoe a cada um de vocês, abençoe o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade e nos envolva nas suas vibrações de saúde e de paz. Que assim seja. Um grande beijo. Muito gratidão, gratidão.
Rafael, suas palavras, agora por último, me arrepiaram, porque desde a hora que eu estava me preparando para vir para cá, eu pensei nos nossos irmãos suicidas e vesti a blusa amarela, já em prece, em oração. Então, gratidão pelas suas palavras. E nós sabemos que fora da caridade realmente não há salvação. E durante a sua fala, eu me lembrei também de um relato, de uma história, né, de Chico Xavier, que ele sempre valorizava, né, o trabalho assistencial. E certa vez uma companheira muito necessitada, com muitos problemas, procurou Chico. E falando, né, das dificuldades, dos problemas que ela estava enfrentando. E aí ele disse a ela: não adianta você falar comigo. Sua cura está nos trabalhos de sábado à tarde, nos trabalhos assistenciais, né, que Chico atuava lá em Uberaba. E ele sempre dizia que aquele trabalho fazia com que a pessoa não deixasse secar o coração. Olha que bonito. Então, quando nós nos colocamos na condição de assistentes, de auxiliar as pessoas, nós esquecemos os nossos problemas e alimentamos esse amor tão bonito que Jesus sempre nos ensinou, que é a caridade. E esse relato está no livro de Marlene Nobre, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Então, que nós possamos ser eternos aprendizes e buscar a prática da caridade sempre, porque assim nós estaremos auxiliando a quem precisa, mas principalmente auxiliando a nós mesmos no nosso crescimento, no nosso progresso moral e espiritual. Então, gratidão por estar conosco aqui, Rafael, e que, se Deus nos der a oportunidade, você estará aqui presencialmente um dia para que possamos nos abraçar. A nossa casa é muito acolhedora, ela recebe muito bem, tem fama de receber muito bem as pessoas, tá? Será uma satisfação receber aqui na nossa casa em São Luís de Montes Belos, Goiás. E agora eu quero pedir para quem não pegou a sua água, que busque a água para ser fluidificada, e que cada um de nós possa elevar os pensamentos a Deus, mentalizar um local tranquilo, de solo verdejante, com pássaros cantando, imaginar a presença do nosso amado Mestre Jesus e a tua luz a nos envolver, nos acolhendo, nos abraçando, e que possamos dizer a Ele assim: amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por tantos ensinamentos na noite de hoje. Agradecidos estamos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprender um pouco mais do Teu Evangelho, exemplificado aqui na Terra. Que cada um de nós, presentes, online ou aqui na nossa CEPAC, os encarnados e os desencarnados, que possamos fazer o melhor uso possível dos ensinamentos da noite de hoje, colocando em prática, buscando o nosso aprimoramento moral e espiritual. Que possamos, Senhor, ser capazes de auxiliar aqueles que necessitarem de cada um de nós. Se não pudermos, Senhor, estender a mão fisicamente, que possamos estender pelas nossas orações, pelas nossas vibrações, por aqueles que tanto necessitam, principalmente por aqueles que não conhecem a Ti ou que estão desesperançados, aqueles que perderam, Senhor, a casa, o emprego, os familiares, os amigos, enfim, Senhor, aqueles que perderam tudo, mas e que hoje estão carentes de Ti.
que as nossas orações possam chegar a todos que necessitarem de amparo e de luz. E que possamos também ser capazes de auxiliar com bens materiais aqueles que são famintos, aqueles que são necessitados dos bens materiais. Agradecemos, Senhor, por cada um de nós aqui presentes, que cada um receba o necessário, que cada um receba pelo seu merecimento, de acordo com o que tem feito, de acordo com o seu aprimoramento moral e espiritual. Agradecemos, Senhor, pelo Rafael Siqueira, que trouxe para nós tantos ensinamentos. Que o Senhor derrame sobre ele os fluidos necessários para a sua cura também. Que possamos passar por essa pandemia da melhor forma possível e que assim seja. Então nós agradecemos a cada um que esteve conosco, principalmente ao Rafael, que trouxe essa mensagem maravilhosa para nós. Então, hoje, nós agradecemos aos nossos presentes aqui na Casa Espírita e a quem está também online, de vários locais, de várias cidades, de vários estados. Então, a nossa gratidão por estar conosco e, a partir da próxima semana, nós estaremos apenas aos domingos fazendo a transmissão online. E nas quintas-feiras nós estaremos presencialmente aqui na nossa casa de oração e convidamos aqueles que puderem estar aqui conosco. Os que não puderem, permaneceremos aos domingos, transmitindo de forma presencial para quem estiver online. Então, a boa noite, uma semana de muita paz e de muita tranquilidade e também de muito trabalho no bem. Boa noite a cada um. Grande abraço. Fiquem com Deus.